melhor do que ninguém para falar destas questões será certamente o Luís, que passou por esse processo todo pós-revolucionário, mesmo pré-revolucionário, e certamente poderá fazê-lo. E uma pequena introdução aqui ao Luís, para quem não o conhece, eu acho que toda a gente conhece, mas para quem não o conhece, foi fundador do Bloco de Esquerda, é dirigente também do Bloco de Esquerda atualmente, foi nosso deputado, foi também vice-presidente da Assembleia da República, numa das legislaturas, se não estou em erro, pode confirmar. Acho que dou a palavra ao Luís e depois no final abrimos debate para todos aqueles que estão aqui para poderem então fazer a intervenção, as perguntas, o que quer que seja. Força. Uma saudação a todas e a todos. Nesta noite, talvez a tarefa que tive mais simbólica foi ter pertencido à Assembleia Popular de Lisboa em 1975. Essa é que moldou a minha personalidade e o meu ativismo político até aos dias de hoje. Estamos num espaço da esquerda alternativa, eu não vou levar muito tempo a fazer uma intervenção diferente. Falámos hoje aqui bem da extrema-direita. A extrema-direita, o partido neofascista, tem uma ideologia que é, sem tirar nem pôr, a ideologia que vigorava em Portugal no regime fascista. Porquê? Porque era a de que aos portugueses de bem e aos outros. Os portugueses de bem eram aqueles que não discutiam nem Deus, nem a pátria, nem a família. No caso da pátria, nem as colónias, também faziam parte da pátria. Portanto, esses eram as pessoas de bem. Depois havia os bandidos, ou porque eram delitos de preço comum, ou porque eram delitos de preços políticos, ou porque eram outras formas, aqueles que não se integravam na sociedade dos portugueses de bem. O Partido Chega veio restaurar isto tudo. Reparem que eles tanto atacam o Ricardo Salgado como um político corrupto. São todos corruptos. Não fazem parte das pessoas de bem. Pode haver um grande capitalista, mas não é corrupto. Essa é uma pessoa excelente, é uma pessoa de bem. Pode haver um pobre, muito pobre. Mas não se revolta com coisa alguma, é cumpridor da lei, é uma pessoa de bem. E, portanto, o que é que está aqui dentro disto? É a anulação das classes. As classes são anuladas. A relação entre as pessoas e a propriedade é completamente apagada. E esse era o coração da doutrina do regime de Salazar. Por isso é que a sua estrutura política era o chamado corporativismo. As classes não são inimigas entre si, as classes são amigas entre si. E faziam-se corporações com os grêmios patronais e com os sindicatos controlados por fascistas para controlarem os trabalhadores na prática e aumentarem os ritmos e as condições da exploração da força de trabalho. E, portanto, é a ideia de anular as classes. Não há conflito de classes. Pode haver algumas diferenças, mas elas são resolvidas pelo diálogo das corporações. O que era importante eram as corporações. Nós hoje temos esse partido neofascista a dizer, não, nós recebemos subsídios, recebemos apoios financeiros de grandes capitalistas que são pessoas de bem, mas também recebemos muita gente simples. E, portanto, eles anulam as classes. Anulam as classes. Ou seja, em relação àquilo que nós defendemos como sendo a nossa leitura da realidade, porque é a realidade de facto, não há ricos e pobres, não há exploradores nem explorados, há pessoas de bem e outros que são bandidos. Portanto,
aquilo que nós desenvolvemos, que é a revolta contra os ricos, contra aqueles que concentraram a propriedade e o capital, bom, essa não importa. O que importa é contra os políticos, em geral, que lá vem um ou outro capitalista que é corrupto. E, portanto, alteraram o quadro da luta de classes para um quadro em que não há luta de classes, em que se atacam algumas pessoas. Pronto, no meio dessas pessoas vão os imigrantes, vão minorias, vão setores que não são pessoas de bem. E, portanto, podem rebelar-se contra a ordem estabelecida e, portanto, não são pessoas de bem. Estamos sempre aqui no domínio das questões da propriedade. Logo a seguir ao 25 de Abril, ao contrário da tese revisionista histórica de que o 25 de Abril foi para fazer a democracia liberal e depois houve ali umas aventuras revolucionárias de esquerda e foi preciso pôr cobre a isso, fazer uma normalização europeia para consolidar o sistema capitalista e voltar o 25 de Abril à sua pureza original. Esta é a grande tese, desde o Marcelo Rebelo de Sousa até todos os outros arautos do regime defendem e multiplicam a mesmíssima tese. Ela tem um problema, não é verdadeira. Não é verdadeira por uma realidade objetiva, subjetiva, social e histórica. Porquê? Porque o regime fascista caiu de podre e o regime fascista estava ancorado naqueles grupos económicos. Aqueles grupos económicos que dominavam Portugal eram a base do regime fascista. No dia em que o regime fascista caiu, eles caíram também, fugiram para o Brasil, foram para todo lado, porque eles é que sustentavam o regime fascista. De tal maneira que todas as correntes do MFA, mais moderadas, mais radicais, defendiam o socialismo. Uns mais de uma maneira, outros mais de outra, mas todos defendiam o socialismo. Ou seja, só assim se percebe que é aprovada uma Constituição que diz que vamos continuar a transitar para o socialismo, mantém lá as nacionalizações irreversíveis, mantém lá a reforma agrária, mantém lá o controle operário, mantém lá tudo isso que eram as grandes conquistas socialistas, já depois do golpe do 25 de novembro, das tentativas da direita travar o processo revolucionário. Porquê? Porque todos defendiam. Se alguém ler hoje em dia os textos de Sá Carneiro, em 1975, 76, 77 e 78, até 78, Sá Carneiro defendia que a propriedade devia ser quase toda nacionalizada. Sá Carneiro, o fundador do PPD e PSD, defendia quase toda a propriedade devia ser nacionalizada. Francisco Sá Carneiro. Não eram os radicais marxistas-leninistas. Não. Era o social-democrata Francisco Sá Carneiro. Todos aqueles setores à época entendiam que era importante haver um setor público nacionalizado chave. Depois, com aberturas à iniciativa privada, eram os setores mais centristas. Daí, todos terem votado a favor da Constituição da República, à exceção do CDS. O CDS viu naquilo, isto é o socialismo, nós o socialismo não queremos. Mas o PSD votou o socialismo. Todos os partidos votaram o socialismo. E, portanto, a questão era da propriedade. O que é que fizeram desde 1976 até finais dos anos 80? Foi a pouco e pouco, governos da direita ou governos do Partido Socialista foram privatizando. Não sem antes ter ido mudar a Constituição, de forma aliás ilegal, para permitir as privatizações, o fim da reforma agrária e o fim de todas essas conquistas. Ou seja, o caso português é absolutamente extraordinário na Europa, porque normalmente os partidos, há mais de 100 anos, há 50 anos, noutras circunstâncias, os partidos mais à esquerda, progressistas, revolucionários, tentaram conseguir o poder político para quê? Para fazer a propriedade socialista. E aqui foi ao contrário. Conseguimos a propriedade socialista e não conseguimos o poder político. Não é? Portanto, é um caso
em que o processo histórico ficou de pernas ao contrário. Mostra bem a profundidade da crise do anterior regime colonial fascista. Todos já sabem como é que era o regime colonial fascista, o que era o terror nas colónias, o que foi essa herança, o que foi aqui a ditadura, a repressão, a supressão de liberdades políticas, liberdades civis elementares. As pessoas não se podiam divorciar, as pessoas não podiam quase nada. Jorge Sena chamou-lhe o reino da estupidez, e era mesmo isso, era tudo muito estúpido. Repugnava a uma inteligência mediana aquilo que eram as regras. Eu, quando vou às escolas e começo a contar como é que eram as escolas antes do 25 de Abril, eles riem-se todos, porque de facto é tudo é trágico, mas é uma grande anedota. Portanto, o que é que importa aqui? Importa, para o futuro, nós temos de recuperar não só a hegemonia cultural da luta de classes, não é as pessoas de bem e os bandidos, não, é a luta dos mais pobres contra os mais ricos que concentram a propriedade. Temos de tornar a pôr essa ideia central. Eles hoje atacam muito o feminismo, como no passado atacavam muito o movimento socialista. Por uma razão, há razões históricas diversas, já no nosso tempo tem a ver com a aproximação de fatores de militarização internacional, normalmente aceleram processos de extrema-direita, mas o ataque ao feminismo é porque, do lado progressista, atualmente, é um movimento político, um sujeito político, como já hoje aqui foi dito e bem, que fratura a burguesia. Por isso é que eles têm aquela coisa toda do marxismo cultural, da ideologia de género, porque há setores da burguesia, os tais liberais e outros, os feminismos liberais, o feminismo social-democrata, sei lá como for, mas há setores da burguesia que estão aliciados por essa ideia do feminismo, da igualdade de género, etc. E, portanto, atacam com muita virulência o movimento feminista, como atacarão o movimento socialista se houver um levantamento acerca da luta dos trabalhadores e de ocupações de fábricas, como aconteceu a seguir ao 25 de Abril aqui, etc. Ora, quando nós estamos sempre com a liberdade do Sérgio Godinho, a paz, o pão, saúde, habitação, educação, só há liberdade a sério. Quando houver, o quê? E depois a parte mais importante é agora a seguir. O povo produzir. Ora bem, quando pertencer ao povo, o que o povo produzir. Isso é que é a liberdade a sério. Isso significa uma outra expressão para socialismo. E, portanto, a ideia de socialismo nós temos que ir jogar com as aspirações populares. O socialismo está hoje na defensiva. O capitalismo está de crise em crise. Há fatores de militarização. Há tudo isso. As democracias liberais estão em perigo e o socialismo o movimento socialista está numa defensiva. Mas nós temos que guardar a perspectiva estratégica. Isto dá a volta como? Nós apoiamos-nos hoje nestas lutas pela preservação da democracia, pela preservação da paz, do pão, da habitação, dos serviços públicos, dos serviços essenciais. Nós já estamos a fazer uma ponte para o outro lado. Estamos a fazer uma ponte para uma sociedade que tenha solidariedade coletiva. Estamos a manter o germe desse projeto de pertencer ao povo, que o povo produzir. Portanto, isso é que é a extensão e a ligação estratégica entre a defesa das liberdades, dos direitos sociais, imediatos, hoje numa defensiva, quando o capital está ao ataque, e para o futuro. Fala-se muito das democracias. Eu tive uma disciplina odiosa, que o José Castro também teve, uma disciplina odiosa que se chamava a Organização Política e Administrativa da Nação, ou PAN. E essa disciplina
que era no último ano do liceu, nós tínhamos que decorar completamente a Constituição Fascista, de 1933. E tínhamos que saber aquilo de cor, desde o artigo 1º até ao último, a linha por linha. Diga as 4 linhas do artigo tal, diga as 7 linhas. E a gente tinha que marrar, encarnar aquilo, era uma coisa horrorosa. O que é que eu nunca me esqueci dessa Constituição? Lá dizia que Portugal era uma democracia orgânica. Artigo 8º da Constituição Fascista. Portanto, cada um chama-lhe o que quiser. O problema não está exatamente nos nomes, está nos conteúdos dos regimes, das organizações políticas, dos processos históricos. É uma ironia que o partido do Bolsonaro se chama Partido da Liberdade. E é uma ironia que o Partido Fascista da Áustria se chama Partido da Liberdade. E por aí afora. E, portanto, nós temos que nos ater pouco aos nomes em concreto que as coisas foram tomando ou vão tomando, mas sim tomar pelos conteúdos. E o nosso conteúdo é transitar para uma sociedade sem classes, como diz na Constituição da República, no seu preâmbulo, que nunca foi anulado. Este é o melhor legado do 25 de Abril. Foi onde nós, em Portugal, estivemos mais perto que isso acontecesse. Mais perto que isso acontecesse. Nós podemos ir para trás, ver outros processos revolucionários, ver processos em que o liberalismo triunfou e tudo mais, mas, de facto, foi no 25 de Abril, na Constituição que lhe deu guarida, mas foi aí o ponto mais alto da história de Portugal. O ponto mais alto da nossa história como povo, como pátria. O Chega quer discutir o povo português e a pátria portuguesa comigo, connosco. Ele discute a pátria portuguesa e o povo português. Nós sabemos o que é o povo português. Sabemos que o povo português sempre foi intercultural. Sabemos que o povo português não tem nenhum tipo de preconceito histórico acerca de uma sociedade socialista. Mostrou no 25 de Abril. Nós estamos à vontade para discutir isso tudo. Os portugueses de bem, não, nós teremos de anular isso, de facto, por uma nova hegemonia cultural, que é da luta de classes, que é da organização de uma alternativa social. Isso fazemos nas lutas do dia-a-dia. Quando foi do 25 de Abril, eu gosto sempre de dizer isto, porque há aqui pessoas que não podem confirmar o que eu estou a dizer. Nós tínhamos ali uns dias antes, do 25 de Abril, uma série, tinha acabado de haver umas eleições fantoches, em 1973. Lá tínhamos nós andado a correr à frente da polícia, a andar a distribuir panfletos no carro elétrico e etc. Mas tínhamos uma sensação de frustração tremenda. Não só a guerra colonial continuava, tudo isso, como parecia que ali, naquele bairro, naquelas fábricas, estava tudo resignado ao regime. Parece que não mexia nada. Eram os do costume, uns aqui, outros além, que ainda se movimentavam ali, mas em geral, parecia que não mexia nada. No dia 26 de Abril era tudo revolucionário. Absolutamente tudo. Quando o Lenin escreve num dos seus livros as duas táticas da social-democracia, a democracia revolucionária era ao tempo o nome do socialismo, mas quando o Lenin lá escreve que a tática e a vida podem mudar em 24 horas, foi o maior exemplo da minha vida. Foi de facto ver como é que todo aquele povo apareceu, não se sabia nem de onde. Não é? De repente nasciam debaixo das pedras. Passados 3 dias havia uma chaibite na minha rua, levou não sei quantos legionários e a gente dizia-lhes bom dia. Nem sabíamos, alguns deles, legionários e bufos. Alguns deles nem sabíamos. Não é? Lá foram eles nas chaibites, levados pelo MFA, etc.
E, portanto, isso foi um aprendizado político, uma coisa absolutamente extraordinária. O que quer dizer que a luta de classes não funciona senão por zigue-zagues em espiral. Vai abaixo, vai acima. E em determinados momentos, quando tudo parecia que estava absolutamente imóvel, é a grande explosão. E a história é muito isso. Portanto, hoje muitos podem ser tentados a pensar, bem, já levamos 50 anos de normalização do capitalismo, a democracia está em perigo, vamos de mal a pior, agora aparece um partido de extrema-direita, etc. Não, nós temos que encontrar o espaço do otimismo revolucionário, do otimismo de combate, do otimismo da alternativa, do otimismo da solidariedade humana e revolucionária. Temos que encontrar sempre esse otimismo, porque a história prega-nos as maiores partidas e nós nunca somos capazes o suficiente, apesar de todo o nosso marxismo, nunca somos capazes o suficiente de adivinhar toda a história. A história consegue sempre surpreender-nos, mas não nos deixará distraídos. Não estaremos distraídos, estaremos no nosso posto de luta, transformação, mas não distraídos. Agora vamos surpreender-nos, certamente. Pronto, eu creio que isto é uma possível introdução a este debate, para não ser o habitual do 25 de Abril, da democracia, das liberdades, e de antes eles eram muito maus, e eram. Mas para dar um pouco o sentido da história, para um marxista, para alguém que viveu aqueles tempos e que espera ainda viver outras jornadas importantes e avançadas do povo português. Vamos abrir a parte do espaço das perguntas, do debate de ideias, das intervenções que queiram fazer, reflexões, porque acho que também, depois desta intervenção de Luís, é uma boa altura para nós fazermos reflexões em voz alta, por isso abro este espaço. Um bocadinho no comentário, porque estamos numa situação um pouco comum, mas esta é que é fantástica. É que a maioria das pessoas que estão aqui fazem parte dos 7 milhões de portugueses que não viram o 25 de Abril. Portanto, é muito bom aquilo que foi dito para dar a perspectiva. E eu também, Tomáramos nós. aqui no Porto, também me atrevi a deixar-vos, trazer-vos aqui 2 ou 3 documentos que vocês podem levar, porque estão ali para vocês poderem levar, apenas como pequeninos exemplos do que foram aqueles dias fantásticos, os melhores dias das nossas vidas, para muitos de nós. E uma delas é a saída dos PIDs dali do edifício. E vão ver que estão com cara de poucos amigos. Embora, na verdade, não tivessem tido praticamente nenhum castigo. Eles foram levados quando saíram para um caminhão do militar e aqui a poucos quilómetros do Porto foram libertados. Depois mandaram outra vez à procura deles. Mas também podem ver do outro lado, essas sim já são imagens com alegria, porque são dos presos que estavam no dia 25 de Abril, aqui também no edifício da PIDE. Portanto, estavam 9 presos, o que aparece no filme, o Jorge Pisco, na verdade foi o último a sair, mas podem ficar com estas fotos que têm interesse estar ali. Depois, só 2 pequeníssimas notas, porque, na verdade, o regime, o fascismo, não foi e é, em todos os locais onde se instalou, também um regime, como foi dito, da brutalidade, da violência, da estupidez e até de algumas coisas ridículas. Por exemplo,
Em 1937 foi feita uma lei a proibir a utilização de isqueiros para acender cigarros sem licença. E pagava-se 250 escudos por se alguém fosse apanhado a usar um isqueiro sem licença. E também davam uma parte da multa a quem denunciasse. Portanto, este era o regime em que se vivia. Pronto, depois dizer que aqui no Porto, e em muitos outros locais do país, mas aqui no Porto, nos últimos anos do regime, a nível do movimento estudantil, estava muito ativo, tinha havido a guerra do Vietnã, havia a guerra em África, etc. E em 1973, uns meses antes de arrebentar o 25 de Abril, saiu também um decreto-lei a criar os vigilantes. Vocês depois também vão poder ver o decreto. A quem dava um bom vencimento, porque além era-lhes atribuída a letra S na altura da função pública, mas era acrescida da gratificação mensal de 500 escudos. 500 escudos, na altura, como acréscimo, não era pouco. Pronto, também fica ali para vocês verem também o primeiro decreto que amnistiou os crimes políticos e as infrações disciplinares que havia. Porque no Porto e noutros locais do país também havia algumas centenas de estudantes que estavam afastados das universidades, como eles diziam, por não terem o chamado comportamento como devia ser. Pronto, vou deixar só esta pequena nota e terminava com duas últimas informações ou ideias, como vocês quiserem. Há pouco tivemos as eleições, portanto, aqueles processos, sempre com as características que têm. E só para termos uma noção do que era também a natureza do regime, em 1973, como o Luís Fazenda também disse, chegou a haver umas eleições, também para a Assembleia Nacional, mas que eram uma caricatura de eleições, portanto, quem concorria não tinha condições de nenhuma possibilidade de exercer a sua atividade política, mas um pormenor curioso que dá bem a noção do que é que eles eram. O número de pessoas inscritas nos cadernos eleitorais em 1973, em outubro de 73, era 1.700.000 pessoas. 1973, outubro. As primeiras eleições, em 75, para a Assembleia Constituinte, tiveram 6.600.000 pessoas. E o país era o mesmo. Praticamente. Não aumentou a população. É que, principalmente mulheres, eram excluídas. Não podiam ser... Bem, e aquilo que se passava em relação à situação das raparigas era das coisas mais, na verdade, mais importantes, na tal ausência de direitos, não podiam ter certas profissões, não podiam casar sem autorização oficial, no caso das enfermeiras, e noutras profissões. Professoras, havia um controle quase absoluto até naquilo que faz parte das pessoas engravidarem. Não era possível em muitas profissões, na prática, sem autorização. Pronto, e foi, não é de admirar que, como foi dito, acaba aqui, quando foi o 25 de Abril, pronto, foi dos dias, na verdade, mais fantásticos que se viveram. E a poeta Sofia de Melo Pereira Arança, que é natural do Porto, também escreveu aquele verso bonito, não é? Um dia claro e que surgiu. Obrigado, Carlos.
o camarada Rui também podia para intervir, já ia dizer ao camarada se não queria fazer uma pequena intervenção, porque também. Podes vir depois, camarada. Assim fica a fala do que puder. Ora viva, este é um momento importante porque, de certa forma, é passar um pouco o testemunho daquilo que foi a vida antes de 74 e aquilo que é a vida em 2024. E é importante que cada um de nós, depois daquilo que hoje aqui temos estado a conversar sobre a extrema-direita, essas coisas todas, também tenha um bocado a ideia do que foi o processo anterior do tempo do fascismo. E o Luís colocou aqui uma questão que me fez lembrar um pouco esse tempo, embora eu muito jovem, com 13, 14 anos, de que parecia que nada existia e de que de repente, com o 25 de Abril, tudo se transformou. Mas efetivamente existia. Existia de uma forma muito, enfim, clandestina, fora daquilo, do contexto da visualização de cada um. Porque muitos e muitas fizeram durante anos e anos e anos um trabalho que veio a culminar com o 25 de Abril. O 25 de Abril não aconteceu por mero acaso. Não é? Portanto, eram pequenas coisas que se faziam e que se fizeram ao longo de muitos anos, mas que depois, no culminar desse trabalho e de todas essas coisas, veio a originar no 25 de Abril. Lembro-me perfeitamente do dia 25 de Abril, eu trabalhava, era operário, e por volta das 11 horas da manhã, na empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa de material de equipamentos de automóveis, que todos os dias se deslocavam para as Zambujas, os estoques dos carros, os volantes, essas coisas todas, chegou o motorista, que tinha ido na véspera, a dizer: está a acontecer aqui um golpe de Estado, tropas para todo o lado, a gente quase que nem conseguia chegar ao porto. Então fomos para a caminhonete, para o caminhão que levava a mercadoria ao biográfico, né? Então fomos tomando consciência das coisas e nesse mesmo dia, lembro, porque esteve nisso, às 6h15 saí da empresa, eu vivia, aliás, onde vivo atualmente, quase junto à empresa, só fui a casa de mudar de roupa, apanhei o elétrico e vim até à Praça da Liberdade. Quando cheguei, já no volta de 7, qualquer coisa da tarde, já era um mar de gente, não é? Onde a própria PSP ainda não estava convencida do próprio 25 de Abril, ainda estava a dar ali, bater nas pessoas, e assim foi. Quando chegaram os Rangers do Lamego, não é? E aí, puseram a ordem, estavam a polícia, não é? E, por volta das 8 e qualquer coisa, houve alguém que disse: vamos para a PIDE. E, portanto, viemos todos, umas centenas largas de pessoas, aqui para o edifício, portanto, onde temos estado aqui a ver, que é o chamado Museu Militar, e onde é, digamos, a Polícia Política aqui no Porto. E estivemos aí durante a noite, não é? E no dia seguinte foi quando se deu, efetivamente, a libertação dos presos, não é? Pois é que acho que o bom deu aqui aquela questão. Nos dias de hoje, às vezes a gente quando fala para a malta mais nova, a malta até acha que isto não é possível, não é? De ser multado por causa de um cheiro. Mas, por exemplo, a malta aproveitava todos os momentos para fazer alguma divulgação contra o regime. E na noite de São João, era uma noite onde isso tinha muito efeito. A malta aproveitava a noite de São João, que era um bocado de noite de liberdade, para também aproveitar e fazer alguma divulgação contra o regime. Né? E houve uma altura em que o regime, inclusive, proibiu o uso do martelinho. Que toda a gente não seja jogado com martelinho, foi proibido. E não se podia usar isso. Quer dizer, há aqui algumas coisas que para a malta nova isso é possível, isso é possível, não dá. As coisas mais simples que nos dias de hoje são incompreensíveis, são inimagináveis, no tempo do fascismo isso era possível. E, portanto, o que é que eu quero deixar aqui uma alerta? É que, efetivamente, o fascismo está, de novo, à espreita, fruto um pouco também daquilo que tem sido as políticas desde 75, 76, por aí fora, no nosso país, não é?
E é preciso que vocês, a malta mais nova, não é? Porque, enfim, a malta com mais idade já está mais para lá para cá, já deu o seu contributo também dentro das suas possibilidades, mas é importante que vocês, com a vossa forma de pensar, vocês hoje, comparado com o nosso tempo, são todos muito mais bem preparados intelectualmente do que nós. A maior parte desta malta que andou nisto tinha poucos estudos, muitos casos pouco mais sabiam de ler, não é? Era malta do operariado e assim, vocês hoje têm outra capacidade, outra compreensão, têm outros meios ao vosso dispor que vos permite ir atrás e perceber o que é que está aqui em causa. E aquilo que eu vos quero é ter claro, e fico satisfeito de poder, efetivamente, a malta nova, não é? É sinal de que valeu a pena isto para trás e isto tem futuro, porque se não tivesse, vocês não estavam aqui, mas era importante que vocês também tentem um bocadinho conhecer um pouco da história, porque sem história também é mais difícil perceber o que está para a frente, não é? E é um bocado isto também de deixar aqui um bocadinho aquilo que foi um pouco a minha vivência, também vivi aquele processo para revolucionar, essas coisas todas, a ocupação das empresas e todo esse processo, foi muito enriquecedor. Reconheço que vocês, desse ponto de vista, estão em desvantagem, porque quem viveu esses momentos foi, digamos, deu-nos uma formação do ponto de vista do conhecimento que leva muitos anos sem isso a conhecer, não é? Mas pronto, estou satisfeito por estarmos aqui todos. Obrigado. Muito obrigado. Luís, pode encerrar? Termino. O Castro citou aqui um apontamento. Eu continuo ligado às questões de classes, propriedade, é isso é que nos importa para analisar todo o processo histórico. E a ditadura cruel de Salazar e do Caetano foi definida pelos marxistas desde os anos 30, que assentaram que era a ditadura terrorista do capital financeiro. Foi assim que ela foi descrita durante décadas. A ditadura terrorista do capital financeiro. Está lá o capital e o financeiro eram os bancos que estavam sempre no comando do regime fascista. E era uma ditadura terrorista. Portanto, foi assim que sempre que os marxistas, socialistas, comunistas definiram o regime fascista. E hoje, quando vemos movimentos fascistas ou próximos do fascismo tentarem tomar o poder por via eleitoral, já no passado isso aconteceu, a nossa prevenção é sempre essa. Se tiverem a capacidade de controlar o aparelho de Estado, é para aí que acabam, inevitavelmente, por avançar. Portanto, o fascismo não mudou nem a sua natureza, nem as suas características. Ela pode tomar fisionomias históricas diferentes, mas não altera a sua natureza nem a sua essência, e creio que a validação hoje muito discutida na academia, o que é, não é bem, é mais assim, é menos dali, não é fascismo, é outra coisa, mas de facto o fascismo foi sempre entendido como a ditadura terrorista do capital financeiro. E eu acho que é isso que nós devemos sempre ter em mente quando olhamos para ele. Quando olhamos para a besta do fascismo, pode ser muito cruel, mas é a ditadura terrorista do capital financeiro. Gostei muito de ter cá estado no Porto Antifascista. Espero que se divirtam. As prevenções da memória ficaram, os combates estão aí para vir, e é com a vossa alegria, certamente, que vamos enfrentar. Muito obrigado.